Querida estrelar, se você ainda repete vivências e situações que são contrárias à sua intenção, isso é um grande alerta do seu inconsciente para você, que está te mostrando ali coisas que precisam ser mudadas, mas você tem dificuldade de traduzir e de acessar essa projeção do seu inconsciente para você. E eu quero falar aquilo que você não está se atentando, para que de fato você comece um movimento para mudar essa vivência na sua vida. E você pode adaptar isso para qualquer setor. Eu vou compartilhar com vocês experiências minhas que são dentro das interações amorosas para facilitar esse discernimento de vocês. Então, eu tive um período da minha vida, quando eu estava solteira, antes de conhecer o meu marido, eu tive relacionamentos longos, emendei vários relacionamentos e quando eu terminei, um deles eu resolvi ficar solteira um bom tempo. Então, eu fiquei um tempo solteira e na primeira temporada ali da minha jornada de solteira, eu não queria me comprometer, eu só queria ter relacionamentos leves, sem comprometimento, eu não estava com cabeça para me comprometer. Mas passou um tempo, eu comecei a olhar minha vida e falei, nossa, acho que eu estou pronta para encarar novamente um relacionamento, porque eu desejava ter esse tipo de união a dois. E eu comecei a intencionar, uma parceria amorosa, elevada, abundante e feliz, que era o que eu desejava manifestar dentro da minha casa amor. Só que eu só conhecia pessoas que estavam incompatíveis para trazer essa união à toa. Então eu atraía homens que não estavam abertos a se relacionar, homens que não moravam na minha cidade, que logo iam passar uma temporada assim, de um ano fazendo intercâmbio ou viajando a trabalho, sabe? Então não era o momento de fixar um relacionamento a dois. E eu repetitivamente atraía homens nesse formato, nesse padrão, nesse perfil de indisponibilidade para ter uma interação amorosa ou que estavam fechados a isso. Isso começou a me chamar a atenção, porque era seguido. E eu comecei a questionar o porquê que eu estava atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil. E eu comecei a entender que isso era algo que vinha de mim. E eu comecei a pesquisar, a estudar sobre inconsciente nessa época, sobre lei da atração, sobre linhas do tempo. E eu comecei a entender que esse padrão era algo que eu estava vibrando. Paralelamente ao meu desejo de manifestar amor, eu tinha vários outros desejos, eu tinha vários outros sonhos dentro da minha vida. A Casa Amor, ela representa apenas um pilar. Então eu tinha a minha carreira, que era algo muito importante, eu tinha questões relacionadas à minha saúde, então eu tinha vários setores que eu queria manifestar, porque nós somos seres holísticos e dinâmicos. E eu lembro que naquela fase que eu estava solteira, eu estava promovendo uma grande mudança dentro da minha carreira. Eu sou médica veterinária de formação e naquele momento eu tinha parado de exercer a clínica veterinária e estava me dedicando a estudar, porque eu queria passar num concurso público. Tinham 2 processos seletivos abertos naquele momento, eram processos bem concorridos, um dentro da área e um fora da área, e eu tinha a oportunidade de ficar estudando. Então eu resolvi me dedicar exclusivamente e focar exclusivamente naquelas provas. Só que essas provas elas tinham um prazo mais de 6 meses para ocorrer. Então eu estava assim, sangue nos olhos para estudar para aquelas provas. E bem naquela época eu estava querendo desenvolver interação amorosa.
E foi quando eu comecei a reconhecer que a minha postura dentro de interação amorosa, ela era oposta ao meu desejo de ter interação amorosa. Eu, apesar de querer e desejar desenvolver amor, de conhecer alguém para se relacionar, eu tinha uma postura, naquele momento, por causa dessa fase que eu estava focada em estudar para concurso, de associar uma perda a um sacrifício, eu deixar de estudar para sair, para conhecer alguém, para dedicar o meu tempo numa interação. Eu sabia que uma interação de qualidade precisa ser investida com tempo de qualidade. E eu tinha a postura inconsciente de não estar aberta, de não querer dispor do meu tempo para isso, para esse fim. Então, essa foi a primeira virada de chave que eu tive. Eu entendi que eu atraía pessoas que não estavam abertas e eram indisponíveis a isso porque eu vibrava isso. Eu estava fechada e eu não estava disponível porque eu estava vibrando foco total dentro da minha carreira. E talvez você tenha essa dificuldade de mudar dinâmicas, sejam elas amorosas ou outras vivências, porque por algum motivo você não está aberta. E não necessariamente é uma decisão ou é uma postura que vem daquele setor. Pode ser que nem do meu caso. Eu estava vibrando isso para atingir uma meta profissional que eu atingi depois, mas não conseguia avançar no meu setor amoroso por causa dessa postura.